e hoje estaremos meditando a palavra do Senhor. Nossa oração ao nosso Deus é que Ele fale profundamente com o teu coração. Eu creio que Ele já falou nas orações, né? E agora vai falar e continuar a falar mais ainda, porque é um Deus de amor. Deus incrível, Ele confirmou a mensagem na oração e nos louvores, sabe? Mateus capítulo 27 e o verso 21. Mateus 27, 21. As coisas são aqui. Mateus 27, 21 nos diz a palavra. Vale, né? E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: que ele seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: que seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Essa série que nós estamos tratando e debatendo todas as terças-feiras, né, sobre Jesus e Barrabás. Hoje nós trazemos aqui, o Espírito Santo nos trouxe ao nosso coração, dos planos de Deus e dos planos humanos. Aqui eles pediram a soltura de Barrabás, a multidão, por causa que a multidão, Barrabás ele era um revolucionário, Barrabás ele era como um militar, Barrabás ele era um Robin Hood da época. Barrabás tinha se levantado contra o Império Romano, tinha matado um soldado romano e agora estava preso ele com seus liderados, 2 deles pelo menos. Muito bem, Barrabás era uma esperança para aquela multidão, para eles verem: livre-se do jugo do Império Romano. Então, com Barrabás eles teriam alguma chance. Agora, com Jesus vinha com amar o próximo como a ti mesmo. Jesus vinha, olha, se uma pessoa te dá a face, dá também o outro lado. Jesus vinha com uma mensagem de amor. E com Jesus, eles acharam que com Jesus nós não vamos, mas com Barrabás nós podemos dar essa ideia, engendrar um plano. Vai trocar aí Barrabás por Jesus. Ainda bem, agora esse Jesus vai ficar no lugar de Barrabás, e daí o Barrabás vai sair solto, e daí nós vamos ajudar ele a fazer uma rebelião, agora dessa vai ser mais violenta contra o Império Romano, e vamos destruir tudo. Legal, né? Planos humanos, e Jesus estava ali com Deus Pai, com o plano divino, que era o próprio Cristo. 2 planos. Qual desses planos vai vingar? O plano humano ou o plano divino? O plano humano representado por aquele esquema maligno, sem escrúpulos, de pegar um inocente e ser trocado por um bandido, que era Barrabás. E Barrabás sair e fazer uma nova rebelião. Qual plano será que deu certo? As nossas escolhas, irmãos, nossos planos. Nós temos planos como essa multidão aqui tem. Deus tem os seus planos. E Deus hoje te trouxe aqui para falar para você o seguinte: eu é que sei que planos eu tenho acerca de vós. E os meus planos são planos de bem e não planos de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus tem os seus planos, e são os planos divinos que acontecem. Barrabás, historicamente, ele sumiu na história. Barrabás foi solto dali,
E nas escrituras e nem na história dos homens se ouviu falar mais de Barrabás. Os planos de Barrabás sair e fazer um novo levante foram completamente destruídos. Só que o plano divino, que era Jesus ir para a cruz e morrer para os nossos pecados, esses aconteceram. Nós temos os nossos planos e Deus tem os planos dele. Mas hoje ele fala conosco que nós estamos e temos que nos preocupar com isso, nessa rota de colisão entre os nossos planos, entre os nossos desejos, entre o nosso afã, entre aquilo que nós queremos e os planos divinos. Porque Deus insta, você tem vários planos, você planejou muito, mas hoje o Espírito de Deus diz que você planejou muita coisa para acontecer durante esse ano e muito pouca coisa, e nem foram as relevantes que aconteceram na tua vida. Porque o Senhor hoje fala para nós: eu tenho cuidado de vocês. Vocês têm muitos planos e esses planos estão desarvorando o coração de vocês. Os planos que vocês tinham está esmagando vocês. Vocês tinham resultados, vocês tinham metas no emprego, na família, no trabalho, e os teus planos, tal qual os planos dessa multidão aqui, foram frustrados ao longo da jornada. E hoje você, em relação a muitos planos que você tem, você já está muito duvidando disso. Só que os planos divinos são perfeitos, os planos divinos são para nosso bem, os planos divinos são para nos dar vitória. Hoje o Senhor fala que o plano dele em relação ao teu plano, a Bíblia fala: quanto mais altos estão os céus acima da terra, assim são mais altos os meus planos que os vossos planos, e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. E o Senhor quer dizer para você: por amor de você, eu faço muitas vezes frustrar o teu plano, por amor de você, eu executo a minha vontade como um trator, por amor a você, eu executo o meu plano, ainda que você se frustre, ainda que essas dores e essas feridas e esses espinhos estão ainda dentro do teu coração. O Senhor hoje fala conosco: eu tenho planos amorosos, eu tenho planos perfeitos, eu tenho planos que alargam caminhos, eu tenho planos que vão atingir a tua família. Teu plano é muito pequeno, você tinha planos financeiros, mas eu tenho um bojo de planos, eu tenho um plano ideal que vai atingir cada área da tua vida. Você se preocupa com os seus, eu tenho um plano de como chegar no coração do teu filho, eu tenho um plano de como chegar no coração da tua filha, eu tenho um plano para salvar a tua família, eu tenho um plano, e o meu plano não se frustra. Operando eu, quem impedirá? Minhas mãos agindo, nada pode me deter. Eu não preciso nos meus planos de nada, porque quando não tinha nada, eu disse: haja luz, e houve tudo. Você fica olhando para as circunstâncias, você fica olhando para, eu posso chegar lá se eu tiver X, Y, Z, se meu irmão me ajudar, se no banco eu conseguir empréstimo. Você chega para o teu esposo, assim, uma série de circunstâncias positivas contribuírem, e a gente pedir ajuda de X, Y, Z, e mil esquemas que você tem, você engendra, e isso tem gerado frustração. Hoje o Senhor fala para você: eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Nós temos planos, é isso que o Senhor fala hoje conosco. O Senhor insta: você tem planos. Não é apenas que o plano do Senhor está elevado acima da terra, como o céu da terra, os planos maiores dele do que os teus, mas os teus planos estão colidindo, estão sendo contrários aos planos de Deus. Nessa multidão você vai ver isso no texto. Eles queriam a libertação de Israel já e agora, e aquela era a prioridade. E Jesus Cristo e Deus Pai tinha uma outra prioridade: nos libertar do jugo do pecado e fazer e construir a igreja de Cristo na terra. O grande plano do Senhor. Um era o plano de Israel, outro era o plano de Deus, e os planos entram em choque. Gente, sabe quanto aos planos de Deus? É assim.
nós temos planos, às vezes a gente está turrão naquele plano, naquele desejo que a gente tem, sem se preocupar com outras considerações, e a gente fica muito duro, e a gente atropela até as pessoas, a gente força as pessoas aos nossos sonhos. Hoje o Senhor está dizendo para você: não estejais ansiosos por coisa alguma. Você está muito ansioso, e plano que vem da ansiedade é plano frustrado no seu nascedouro. Plano que vem pelo medo já está destruído já a princípio. Mas o Senhor diz que o nascedouro do plano é no poder dEle, e no poder dEle é perfeito. Hoje o Senhor diz para nós: eu tenho um plano perfeito, eu tenho um plano. Hoje o Senhor fala: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os planos de Deus vão acontecer na tua vida. Só que você está muito amedrontado, você está acuada, você está retrocedendo, porque um grande exército vem contra você, na tua mente, no teu coração e na tua alma, o Espírito Santo que nos sonda. Mas hoje o Senhor fala acerca desses planos, que se frustram na jornada, e você até não entende. Senhor, poxa, eu tinha certeza que eu ia conseguir, e meu plano foi frustrado. Sabe, queridos, Deus tem um plano na nossa vida, e daí, por causa desses planos que nós temos, e queremos resolver a situação da nossa família, do nosso trabalho, queremos uma vingança, queremos justiça de qualquer maneira, queremos algo já, e daí uma série de planos para conquistar alvos que desejamos. Só que isso acaba colidindo com o plano de Deus, deixamos de lado o plano de Deus. Quantas pessoas que querem e têm um plano financeiro, e o grande plano de Deus para a família é abortado porque a pessoa quer o plano financeiro, e não vê o quanto está destruindo o grande plano que é a família. A pessoa tem um grande ministério, mas a pessoa quer tanto algo na sua vida, às vezes uma vingança, uma mágoa, e ele tem um plano quanto a isso, e esse plano está colidindo com o plano de Deus, que é o plano ministerial na vida da pessoa. Hoje o Senhor está falando para nós que muitos aqui, por causa do plano de Deus, Ele não abre mão das nossas vidas, do nosso coração. Muitos aqui são como, sabe a pessoa que fica perdida na floresta, dando voltas na floresta, dá volta, sempre está no mesmo lugar? Quanto aos planos de Deus, o Senhor mostra você correndo na floresta da vida, e daí você corre porque você acha que correndo você vai chegar mais nos teus planos, lutando mais você vai conseguir resultados, e não tem acontecido. Você tem na floresta da vida andado em círculos, mas hoje o Senhor fala para você não está andando em círculos, você está indo na sequência dos meus planos que tenho para a tua vida. Às vezes diz: Senhor, eu estou perdendo, Senhor, eu estou sendo desonrado, Senhor, eu estou sendo incompreendido, incompreendida. Senhor, olha a injustiça que estão fazendo. Você está numa floresta, daí você começa a correr atrás de circunstâncias, situações que possam embasar mais a confiança em teu coração. E hoje o Senhor diz: você só pode confiar em um. E é quando os seus joelhos se dobram que você pode confiar. Só há uma confiança. As pessoas têm te deixado, os homens têm te abandonado, os teus amigos têm se tornado os teus piores inimigos, e as pessoas estão, quando olham para você, esse rosto que era a teu favor, hoje está virando a cara para você. São apenas os sinais de Deus que o plano está se frustrando, que na floresta da vida você está perdido. Onde estão os teus planos? O Senhor fala, entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, Ele vai fazer. Só que Ele diz: eu vou fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, segundo o meu poder que em vós opera. Esse é o nosso Deus. Nós queremos fugir e fazer a nossa vontade, como Jonas
prega a palavra em Nínive. Daí Jonas, não, eu vou fazer um tour por Tarsis. O mar Mediterrâneo é tão bom lá, vamos por lá, e vamos ir. Daí, o navio que ele vai, uma grande tempestade pega. Jonas vai para o mar. Um grande peixe pega Jonas e engole ele. E daí o grande peixe vai para Nínive e vomita Jonas na praia. E ele vai fazer a obra do Senhor do mesmo jeito. Gente, nós vamos fazer a obra do Senhor de um jeito ou de outro. Talvez você esteja feito nos últimos tempos a obra do Senhor, ministério do vômito de dentro da baleia. Você sempre está vomitado. Você acaba fazendo a vontade de Deus só com muita dor, com muita vergonha. Você é do Senhor, você tem ministério, você é importante para Deus. O Senhor não vai abrir mão disso. Tanto você como outras pessoas que você olha, que você esbarra, não só isso, são pessoas que você tem a consciência que essas pessoas dependem demais de você. O Senhor, cada dia que passa, mostra o quanto essas pessoas são dependentes de você, para mostrar para você que o teu sonho, o teu desejo, os teus planos tem que ser colocados diante do Senhor, porque depende muita gente com vida. Quando Deus mostra o plano que Ele tinha na vida de José do Egito, Ele começou a dizer para os seus irmãos: eu vou ser maior que todo mundo, eu vou ser o cara, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus me mostrou que eu vou ser a estrela mais brilhante. Ele não estava entendendo. E Deus fez ele sofrer durante 17 anos para executar aquela obra que Deus tinha revelado para ele, só que com o coração que Deus queria. Deus não só está trabalhando com planos por fora, mas principalmente com planos por dentro. Esses planos por dentro que você se assusta com a mudança de caráter dos teus, esses planos por dentro, que Deus está mudando a estrutura do teu marido, o coração dele, esses planos por dentro, e que Deus está agregando teu filho, tua filha, o teu coração, esses planos por dentro, em que Deus está te dando grandes amizades espirituais, mostram apenas o quanto os planos de Deus por fora estão se desenrolando, porque você quer tanto plano por fora, mas Deus quer, tal qual para essa multidão, fazer planos por dentro. Deus quer a restauração espiritual antes, Deus quer o perdão dos pecados antes. Deus tinha um plano como dessa multidão de restaurar a nação, a Israel, mas antes Deus tinha que restaurar a espiritualidade, antes Deus tinha que criar igreja, para depois, apenas em 1948, restaurar o reino a Israel. Sabe, nós temos essa tendência de colocar o carro na frente dos bois. Deus tem plano na tua vida, mas Ele tem restauração familiar, Ele tem a tua espiritualidade, Ele tem você cheio do Espírito Santo, Ele vê você pregando a palavra de Deus. Você tem uma série de planos, mas tem alguns planos antes de Deus, tem as colunas que Deus quer colocar na tua família, para depois colocar algo tão pesado. Você quer algo tão grande e algo tão pesado. Jesus hoje está dizendo: filho, não precisa ter umas colunas aí? Umas colunas emocionais? Você quer algo tão grande, uma riqueza, um poço, algo tão grande? Eu tenho que colocar colunas emocionais aí dentro do teu coração. Eu tenho que colocar, estruturar você familiarmente. Eu vou te colocar num alto lugar. Esse é o teu plano? Hoje o Espírito de Deus fala para nós: esse é o teu plano. Tudo bem, mas deixa eu colocar as colunas, deixa eu fazer o primeiro andar, deixa eu fazer uma fundação bem firme. Meu Deus, Deus sabe o que faz.
E Deus é um Deus que vai cumprir os seus planos na nossa vida, mas nós temos que nos cuidar com os conflitos. Gente, muitas pessoas desviadas do Evangelho, muitas pessoas desviadas por causa dos conflitos com Deus, não compreendem Deus. Muita gente, eu não sei quem é, chega para Deus e chega assim na sua oração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero que meu salário, titi, mofuva, grana, salário, cresça, aumente, mas o trabalho, labor, sabe se é trabalho, labor, diminua, amém, Senhor? Sabe o que acontece na segunda-feira? O salário o labor quadriplica e o salário diminui. Daí a pessoa entra em conflito com o Senhor. Vocês já viram alguém assim? Às vezes acontece assim. Os discípulos de Emaús, eles chegaram para Jesus no caminho, em Lucas 24, e andando com Jesus, Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? E por que vocês estão conversando essas palavras com tanta tristeza e indignação? E os discípulos de Emaús, que eram discípulos de Cristo, que tinham ficado 3 anos e meio com Jesus, não o reconheciam. Jesus estava disfarçado, só para ver o coração deles. Quando Cristo fica oculto, a gente fala, por causa da dor disso, lá da profundidade do nosso coração, sabe? Daí a gente fala aquilo que nunca falou. E eles começaram a falar coisa que nunca falaram para Jesus. Aí eles falaram: nós pensávamos que esse Cristo ia restaurar o reino a Israel. E eles estavam falando para Jesus, e taxaram aquele homem de peregrino. E nós pensávamos que ele ia restaurar o reino a Israel. Ele era profeta, poderoso em obras, mas os judeus o mataram. Ele disse que ia ressuscitar, mas já hoje é o 3º dia. O que nós vimos nesses discípulos, irmãos: decepção, desilusão. Nós pensávamos, sabe os nossos planos? Nós criamos uma série de ilusões. E daí, hoje, como aconteceu com você aqui, você tinha tudo. Você tinha A, você tinha B, você tinha C, para chegar em D. E de repente, nesse ano, o próprio Deus tirou o A, tirou o B, tirou o C. Sabe por quê? Porque Ele quer te levar a esse alvo, carregando você no colo dEle. Porque Ele quer dar a bênção, mas não sem afetividade. Ele quer dar não apenas uma bênção, Ele quer dar a bênção que aproxime mais o coração dele de você. Ele quer dar a bênção que você fique mais maduro. Ele quer dar uma bênção financeira, de saúde, em algum alvo do teu coração. Coloque os alvos, pensa bem nesse alvo, teu coração, que teu coração está latejando por isso. O Senhor diz: eu quero dar isso, mas eu tenho que dar muito mais do que isso, a fim de que você seja mais que vencedor por aquele que ama você. Os discípulos de Emaús frustrados, não entendendo o plano do Senhor. Pense bem, eles disseram que Jesus era profeta, e Ele é o Filho de Deus. Eles disseram: eu pensei que Ele ia restaurar o reino a Israel. Ele queria muito mais que restaurar o reino a Israel. Ele queria morrer por nossos pecados. Ele queria criar a igreja. E lá, depois de muito tempo, Ele ia fazer de Israel não somente uma nação, mas uma nação de profetas, de sacerdotes, que iam pregar ao mundo. Esse é o plano de Deus para Israel. Israel não quis. Hoje é a igreja que está fazendo isso. Conflitos inevitáveis, porque nós às vezes achamos que é de uma maneira e Deus tem outro propósito. Jeremias, ele queria casar, ter uma vida comezinha, ter uma vida simples. Jeremias era o cara que queria pegar
ir lá para a praia de Caiobá e ficar aposentado lá na praia de Caiobá, passear de ferry-boat, água de coco na praia de Guaratuba, aposentado, tranquilo, os filhos vêm visitar ele na praia, sabe? Cara assim que passear de qualquer na praia, qualquer Espanha. E Jeremias, tu não vai casar. Como, Senhor? Eu estou noivo. A menina é uma gatinha, Senhor. Se puder colocar lá, Jeremias, no capítulo 20, versos 7 a 13. Tem texto que fala: enganaste-me, Senhor. Olha o conflito, olha a dor do profeta, um dos maiores profetas da palavra de Deus. Como você que veio nesse culto se assentou e teu coração está com dor. Enganaste-me, iludiste-me, Senhor. Tu me enganou, tu me iludiu, e iludido fiquei. Mais forte fosse do que eu prevalecesse contra mim. Eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Próximo versículo. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor o próprio é uma vergonha muito grande, e algo que me ludíbrio todo dia. Próximo verso. Então disse: não lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Estou bravo com Deus. Se vê um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele falou: mas eu não consigo porque dentro do meu coração tem um fogo ardente. Sabe esse fogo que está aí dentro do teu coração? Esse fogo que é o Cristo dentro do teu coração, esse fogo do novo nascimento, esse fogo do Espírito Santo, esse fogo que não deixa você parar de falar, esse fogo que não deixa você parar de acreditar, esse fogo que não deixa parar de louvar esse Deus, esse fogo que não adianta, você não consegue, você fica indignado contra Ele. Lamentações capítulo 3, verso 1. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor. Não é o diabo que vai estar fazendo isso aqui nele. Próximo verso. Deus me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Próximo verso. Deveras se tornou contra mim o Senhor e virou contra mim de contigo a sua mão todo dia. Deus fez isso contra ele. Deus fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e quebrantou os meus ossos. Próximo verso. Edificou contra mim e cercou de fel e de trabalho. Deus fez isso contra mim. Sabe por que ele está falando tudo isso nesse capítulo, para resumir? Porque ele não se casa. A noiva dele morre diante de Jeremias. Jeremias é encarcerado por causa que ele profetizava a palavra verdadeira, a palavra de Deus, e ele cumpria a sua missão. Mas ele tinha planos que não eram os planos de Deus. E ele sofre, e é isso que Deus quer hoje colocar em nosso coração, muito mais, porque não quis executar os planos de Deus, nem saber qual era a vontade de Deus, mesmo sendo profeta, os planos que ele tinha para ele, para a vida dele. Ele não quis saber, e daí sofre muito mais, como Jonas. A gente vai acabar cumprindo os planos de Deus, só que com muito mais sofrimento, ou com muito menos sofrimento. Então hoje o Senhor está dizendo para nós: é hora de você parar, é hora de você parar e descansar, é hora de você entender, Deus fez um destino para nós. Daí nós não podemos nos desarvorar, nos descompensar em destinos, em planos, como se a nossa vida estivesse em nossa mão. Hoje o Senhor diz: eu tenho um plano. Você quer saber qual é o meu plano para a tua vida? Eu te predestinei para ser a imagem do meu Filho. Romanos capítulo 8.
Eu te predestinei para um dia o teu corpo ser revestido de incorruptibilidade. Eu te predestinei para um dia você estar na casa do meu Pai, que tem muitas moradas. Interessante ali, no texto, eu até brincava antes, que na casa do Pai tem muitas moradas. Então eu vou ficar numa rua, certos irmãos assim meio desafetos, que você não vai muito com a cara, então você fica lá na rua Nova Jerusalém, e ele mora lá no outro bairro da Nova Vida. Mas não, o texto da palavra de Deus, quando fala, na casa do meu Pai tem muitas moradas, texto original, na casa do meu Pai tem muitos quartos. É uma só família. Ele nos predestinou para sermos família de Deus. Ele nos predestinou para vê-lo eternamente. Ele nos predestinou para abraçá-lo. Ele nos predestinou para sermos amados por Ele, nós o amamos para sempre. E o que está no meio do caminho são filigranas, são coisas pequenas, são as nossas preocupações, nossas ansiedades, que Ele diz que tem que ser colocado aos pés da cruz, até que elas inexistam dentro do nosso coração, ao ponto de que, embora elas existam, essas razões para a ansiedade do lado de fora já não nos afetem, porque o mais, Ele fez tudo por nós na cruz. O plano que Ele engendrou deu certo, e por isso o nosso nome está escrito no livro da vida, para termos desde já vida com abundância. Ele derramou o seu sangue, e Ele nos vê mais alvos do que a neve. Nós estamos assim. Tantos se desviam, tantos saem do caminho do Senhor, por não compreender os planos do Senhor. Muitos se frustram na oração, muitos se frustram na sua fé. Gente, se puder colocar lá, querido, é o 5, que é 1 João 5, 14 e 15. Como está a tua oração? Porque no momento na oração a gente pede as coisas a Deus, porque a gente tem plano, não é? A gente tem plano, e qual uma das primeiras coisas que o crente faz? Orar ao Senhor. Maravilha, vamos orar ao Senhor, glória a Deus, vamos orar para os meus planos acontecerem, que com certeza vai ser os planos de Deus também. Quer dizer, eu nem me preocupei com isso, eu só comecei a pedir. Esta é a confiança que temos nele. Olha só a sutileza, que se pedirmos alguma coisa, podia botar 15 ali, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Próximo versículo. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O versículo anterior, por favor, 14. Essa confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Próximo. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Só tem um jeito. Só se aquilo que eu pedir for exatamente aquilo que Deus quer me dar. É exatamente esse texto. Nós temos tido muitos cristãos frustrados na jornada, porque um outro evangelho muitas vezes é pregado entre nós, é pregado em muitos lugares, determina, coloca Deus contra a parede, você é filho, daí começa aquela série de jargões. Eu não sou, como é que é? O dono do mundo, mas sou filho do dono. Não, esse mundo é jaz no maligno, não cabe isso aí. Deus é fiel, o cara coloca no carro, e depois a gente vê a pessoa tirando aquilo, porque as coisas deram errado. Deus tem, gente, quanto às nossas orações, porque o problema é o coração que pede, é o coração que ora. Deus tem
que transformar o nosso coração conforme o coração dele. Daí nós vamos pedir o que ele quer nos dar. Em Lucas capítulo 11, verso 11, qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, a sutileza dos textos, qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Próximo verso. Se pedir ovo, lhe dará escorpião? Coisas boas. Se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará ovo, peixe e pão? O Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Mas eles estavam pedindo peixe, ovo. Não, mas eu vou trabalhar no coração deles para que eles peçam o que eu quero dar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa que é a questão. Deus, através das nossas lutas, através das nossas provas, Ele está fazendo cirurgias nas entranhas do nosso coração. Deus está pegando, acho que é cinzel e o martelo, e está batendo, para que aqui o nosso coração, que é como um tijolo, fique como o coração de Jesus Cristo. E daí a gente vai pedir, como Jesus acho que foi Mateus 17, na oração que ele fez intercessória: Senhor, obrigado porque tu me ouves em tudo que eu peço a ti, por causa que era um só coração com o Pai. No texto paralelo que nós temos de Mateus 7, 6 a 12, diz 6 a 12, olha só que terrível: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não vos pisem e voltando se despedacem. Esse é o 6. O 7, pedir, dar-se-vos-á. O que esse versículo tem a ver com o outro? Será que Jesus pegou e o esboço da mensagem dele misturou as folhas? Vamos pegar aqui no outro verso, primeiro, antes do pedir. Não deis vossas... Deus, Ele sempre pede a nós algo que Ele fez antes, de forma exemplar. Então Deus não vai dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas divinas dele. Então o pedir e dar-se-vos-á é um Deus que está dizendo: eu não vou dar. Pode colocar no próximo verso 7. Esse pedir, dar-se-vos-á, esse buscar, esse bater, dar-se-vos-á, tudo isso daqui, essa minha resposta, depende do coração ser transformado. Próximo verso. Porque aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. Próximo verso. Qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Próximo verso. Pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Próximo verso. Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ou coisas boas. Só que ele não disse que era aquilo que tinha sido pedido. Porque Deus trabalha no nosso coração. Sabe o que tem sido a tua vida? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrar, bater, se-vos-á. Tem sido uma luta. E nessa luta Deus está lá nas profundezas do coração, moldando o coração, tirando de nós o coração canino, que pensa pouco, tirando de nós o sentimento suíno, que tem tanta ansiedade. Ninguém mais tem mais ansiedade na natureza que o porco, sabe? Então é uma linguagem pesada, mas que Deus, na sua sabedoria, confronta o seguinte: é esse coração que está pedindo para mim, é esse coração que está vindo à igreja, fazendo campanha, colocando contra a parede,
com músicas. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, é só a vitória. E tem sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, certamente vai se arrepender. Nós estamos vendo, desculpe da palavra, mas muitos corações dentro das igrejas, coração suíno, coração canino, vingança, disputa, cargos. A busca de cargos em certas igrejas é algo assim aterrador. Quando um pastor pega os diáconos, e agora o diácono vai ser presbítero, e aquele outro diácono não foi, se desvia por causa daquilo. Pessoas que se desviam porque não foi lhe dado oportunidade nas igrejas, e que vive de igreja em igreja por causa que o pastor nunca chama, e vive de igreja em igreja porque nunca é chamado, porque é uma alma canina, é uma alma suína. Daí Deus trabalha no coração, transforma o coração da pessoa, e daí a pessoa vai estar pedindo o que Deus quer dar. Essa é o coração do Senhor, e é por isso que nós temos que entender fé. Nós todos temos fé. Eu estava nesses dias aí, que é a oração da fé, pensando nos Estados Unidos ontem mesmo. Nos Estados Unidos, você vê que eles têm fé em Deus. E as músicas evangélicas lá, o gospel lá, são músicas de uma profundidade impressionante. Eu gosto de ver e sempre fico atrás das músicas, uma música que me agrada. Mas como, Senhor, que é possível? Esse coração dessa nação está tão desviado, na verdade, do Senhor, mas ter tanta profundidade em letras e músicas, e com tanto vigor e energia, louvar a Deus nos seus cultos. O culto norte-americano, por exemplo, tem horário para começar e não tem horário para terminar. Que coisa incrível, não? O que acontece nesse país é que a fé deles, eles têm fé, só que a fé é uma fé que está mal acompanhada, como já pregamos, é uma fé que está com frustração, é uma fé que está sem a humildade, é uma fé que está mal acompanhada. Eles têm aquela fé, aquele sentimento, mas tem medo, decepção, tristeza. Deus fez isso. Por que Deus permitiu que esse mal acontecesse? Por que Deus permitiu o 11 de setembro? Até hoje eles falam isso. Onde estava Deus? Você está assim aqui. Não temos como enganar o Espírito Santo. Você tem fé, você crê. Mas por que Deus não me deu o livramento daquele grande mal que aconteceu na minha vida? Por que Deus permitiu que eu fosse escanteado? Você tem fé? E também tem esses outros sentimentos. Através das nossas tribulações, Deus vai nos expurgando. A Bíblia fala a prova da vossa fé. Por que a prova da vossa fé? Essa palavra prova, ela está sempre num contexto de provar o ouro, e o ouro era colocado no fogo. A nossa fé é provada pelas tribulações, e por incrível que pareça, só vai sobrar ouro. Só vai sobrar uma genuína fé, sem esses medos, sem esses senões, sem esses porquê. E daí nós vamos fazer aquela oração da fé. Interessante, a oração da fé é um coração maduro que ora a Deus, é um coração tratado, é uma fé com mansidão, é uma fé com humildade, é uma fé que pede a partir de um coração equilibrado. Hoje o Senhor fala conosco, a tua fé está desequilibrada por causa das emoções. A tua fé está tão desequilibrada, o Espírito de Deus que não se engana revela, que você está como em Tiago, o homem dobre, que pede uma coisa aqui, e depois passa um mês e pede exatamente ao contrário, acolá. Pede aqui, mas depois já duvida, ou até esquece do que pediu, por causa das tuas emoções estarem desequilibradas. Então o que o Senhor faz? O Senhor trabalha essas emoções, o Senhor trabalha nas lutas, o Senhor amolda o coração. E vai chegar um momento em que eu e você vamos colocar os nossos joelhos e vamos falar com o salmista: uma coisa pedi ao Senhor. Sabe, é aquela oração que sai lá, a gente não sabe de onde, a gente não sabia. Agora eu sei o que é oração no Espírito.
Eu pensei que a oração do Espírito era falar em línguas, mas tantos falam em línguas e não amam o seu irmão. A oração do Espírito é aquela oração que sai lá das entranhas da nossa alma e sai. E a gente não sabe como. Minha mãe não podia ter filhos. E um dia ela foi e fez essa oração, dobrou os joelhos, sem saber, dentro de uma imagem. E chegou e falou, os médicos todos desenganaram ela de ter filhos, por causa que ela teve muitos problemas. E ela chegou e falou, às vezes ela chegou diante de uma estátua que era de Maria, mas ela falou assim: Deus, se for da tua vontade, para a glória do teu nome, eu quero ter um filho. Aquela oração, está aqui falando com vocês. Os grandes planos de Deus vêm quando nós orarmos com esse coração tratado por Deus. Eu quero que você se coloque de pé agora. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Quem está cansado pode ficar sentado, não tem problema não, mas vamos fazer uma introspecção no teu coração. Deus hoje fala para nós, para os nossos corações. Como está o teu coração? Como está a tua fé? Como está a tua alma? Como você tem passado? Hoje o Senhor nos ama, foi falado de amor, né? Aqui, sabe? Jesus disse assim: quando vocês forem orar, orem desse jeito: Pai Nosso. Texto original: Abba. 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 Abba é a expressão da criança de colo que não sabe falar. A criança de colo que ela não sabe, não só falar, ela não sabe nem o que é mãe e nem o que é pai. Porque ela está no colo. A criança de colo, ela não sabe nem o que é mão direita ou mão esquerda. A criança de colo que instintivamente vai com a sua boca no seio da sua mãe para mamar. Só a criança nesse estado fala Abba. Só que a gente sabe que quando o coração da pessoa está assim, ela é como uma criança na mão do Senhor. Quando meu filho estava pequenininho, gente, se ele pudesse expressar que era para eu plantar bananeira, eu fazia isso. Porque essas coisinhas pequenininhas tocam tanto o nosso coração. Quando Jesus fala para a gente falar Abba, não fala apenas de um coração infantil e puro falando diante de Deus. Fala de como o coração de Deus se sente quando vê a tua oração. Você é como essa coisinha pequena aqui no colo do Pai, que depois de desmamado tenta falar com o Pai. Meu filho fazia assim comigo. Depois de desmamado, ele estava com a barriguinha cheia, mas ele queria falar. E aquilo derretia o meu coração como a cera diante do fogo. Jesus falou, dizendo: Pai, fala em Abba, porque é como Ele olha para nós, com todo amor. Ele vê a tua oração, Ele sabe o que dói. Então, Ele te ama, Ele te preenche, Ele te guarda. Ele sabe que você tem um dia difícil amanhã. Mas coloca teu joelho e começa a tua oração Abba, só para você se lembrar quem é mãe, quem é pai, ou quem é filho, e se lembra quando você pegou os teus no colo. É esse o coração de Deus.
Então você precisa orar com isso, é isso que está faltando. Você tem orado a um Deus com letra minúscula, a um Deus adolescente. Ele não é assim. Quando você orar, você dobra os teus joelhos, e daí você fala, Abba, Abba, Abba. Daí você se lembra quando você pegou teu filho no colo, tua filha no colo. Bem, quando ele começou a chorar, e daí você sentiu um amor tão grande. Você, mãe, que trouxe ao peito e amamentou, e veio aquele amor tão grande para aquele infante. É esse o coração de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tem um amor gigante por nós. Quando você conseguir orar sentindo o coração de Deus, tua oração vai ser outra oração.